Olá, tudo bem com vocês? Aqui eu sou Neuza Bertoldi, sou criadora desse protocolo N Morgan. É um protocolo que eu criei com muita ciência, muito estudo, muita dedicação. Foram muitos anos de estudo, de dedicação para surgir esse protocolo, que foi criado para mulheres que não querem injetáveis, que não querem agulha. Então, foi um protocolo que eu criei sem dor, sem agulha, muito confortável para usar. As pacientes que usam no meu consultório, quando termina o protocolo, elas falam: Poxa, que pena, acabou, estava tão bom. Ele é muito confortável mesmo. É praticamente um protocolo extremamente sem dor e sem agulha. Desculpa. É um protocolo sem dor e sem agulha, muito confortável. Então, vamos começar. Vou falar bem superficial para vocês a parte científica do protocolo, porque o mais importante realmente é como usa, de que forma que usa, se tem algum efeito colateral que não tem nenhum, tá? Então, vou falar só bem superficial o que é a pele, como que ela envelhece, como que a gente consegue rejuvenescer um pouco mais e retardar o envelhecimento, ok? Então, vamos lá começar? Bom, o que é o protocolo NMOR? O protocolo NMOR, exatamente, é um protocolo que não trabalha só a estética, ele trabalha a parte biológica celular. Ele trabalha a parte biológica celular para retardar o envelhecimento. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho o que é a pele, porque como a gente trabalha com pele, acho que é interessante a gente saber um pouquinho o que é a pele, né? A pele é o nosso primeiro contato com o mundo, né? E a pele também é viva, dinâmica e inteligente. Por quê? Quando nós nos olhamos no espelho e gostamos do que vemos, nós trazemos uma energia positiva, onde vai estimular o cérebro a é, é, ele, é, vai estimular o cérebro a liberar neurotransmissores de serotonina e dopamina, aonde vai nos dar um equilíbrio emocional e melhorar o nosso humor. E com isso, nós vamos transmitir para outras pessoas leveza e segurança, né? Então, nós vamos ter um dia muito mais agradável, mais feliz, né? Através da pele. Então, a pele é muito importante, né? Além da pele nos trazer todas essas emoções, ela também faz a proteção de todo o organismo, né? É a parte protetora do nosso corpo. Ela faz o controle da perda de água, tá? E quando a pele está saudável, ela é bem oxigenada, hidratada e funcional. Agora, o envelhecimento não começa na quando as nossas pacientes, geralmente, elas conseguem ver o envelhecimento, elas conseguem detectar o envelhecimento através das rugas e da flacidez e da falta de luminosidade da pele. Mas, na realidade, quando isso aparece, quando as rugas, a flacidez aparece, já existe um comprometimento do metabolismo e do funcionamento interno das células, né? E aí, nós, como os profissionais da área de estética, nós temos que orientar o nosso paciente que, para você ter um tratamento de melhor qualidade, de ter um resultado melhor no tratamento da sua pele, nós temos que orientar o paciente que nós temos que tratar a pele dele de dentro para fora. Não é só tratar as rugas, temos que fazer um tratamento interno da pele, né? É um tratamento de dentro para fora. Porque, na realidade, começa tudo na comunicação celular, né? Então, é o fibroblasto, é a matriz extracelular, é a mitocôndria, é tudo uma comunicação celular para a gente fazer esse tratamento. Vou explicar para vocês mais frente como que é feito, tá? E sem essa comunicação celular, não tem capacidade de responder aos estímulos para poder ter uma renovação celular, tá? Bom, o que realmente envelhece primeiro? Bom, eu falei para vocês que quando aparece a ruga e a flacidez, já existe um comprometimento biológico, né? Antes da flacidez e da ruga, já existe um comprometimento biológico que vai levar ao envelhecimento, vai levar à perda de luminosidade, vai levar à formação de ruga, flacidez. E o que é essa biologia celular? É o fibroblasto que fica menos responsivo, ele responde
menos aos estímulos para a formação de fibroblastos, de colágeno e elastina. Ocorre uma disfunção mitocondrial, que é a energia celular através da diminuição do NAD, mais para frente eu vou falar o que é também, que com isso vai ter uma menor eficiência metabólica, isso é, uma menor formação de colágeno e elastina, e uma redução do reparo do DNA. Por que nós envelhecemos? Porque o DNA vai envelhecendo, ele ocorre um dano, e automaticamente o encurtamento do telômero e uma degradação da matriz celular. Então, o protocolo NMORG, ele pensa em trabalhar toda essa biologia celular para a gente conseguir um resultado melhor nos nossos procedimentos. Bom, como eu falei para vocês, as rugas não são consequências, são causas. Como a gente vai envelhecendo, de acordo com que a gente vai envelhecendo, o NAD, que é o que é responsável pela energia mitocondrial da mitocôndria, vai diminuindo, né? Então, vai ocorrendo alterações estruturais tardias, que são as rugas, né? E a textura, o vício, a densidade também altera antes da manifestação das rugas. E hoje, com esses novos procedimentos aí, que é o tratamento da energia celular, quem não começa a tratar a pele pela energia celular, ele está chegando atrasado, porque hoje já existe poucos artigos falando sobre isso, mas existe muitas pessoas já pensando em trabalhar com isso. Então, é importantíssimo já você pensar em trabalhar suas rugas de uma forma biológica, não de uma forma externa só da sua pele, só removendo a ruga. Você trabalhando a parte estrutural, a parte metabólica das células, você automaticamente vai melhorar as rugas. Bom, como eu falei que existe uma alteração estrutural de todas as células da nossa pele, aqui está um exemplo de uma pele jovem, né, de uma pele mais envelhecida. A pele jovem, olha como as papilas epidérmicas, elas são bem formadas, bem nítidas, tá, que dá sustentação à pele, para a gente ter aquela pele lisinha, né? E aqui está o fibroblasto e a elastina. Olha os fibroblastos como são bonitos, bem nítidos, bem grandes, bem organizados, a elastina também. Quando você vê uma pele envelhecida, você vê o fibroblasto todo fragmentado, a elastina toda fragmentada, a papila epiderme já desapareceu, formou uma pele fina, formando já com quebras, onde forma as rugas, né? E além disso, que você vai aparecer azul, vai diminuir a função barreira, tá? O afinamento da epiderme, tá vendo? Aqui tem as papilas epidérmicas bem grandes, aqui a pele é fininha, flácida, né? Fragmentação do colágeno, diminuição da elastina. Bom, existem fatores intrínsecos e extrínsecos que participam do envelhecimento, né? Então, um é a idade natural, cronologicamente, geneticamente, nós envelhecemos naturalmente, né? E gênero também, as mulheres envelhecem mais rápido que os homens, devido à alteração hormonal. A etnia também, pessoas com fototipo mais alto envelhecem menos. E poluição. Se você mora numa cidade grande, onde o grau de poluição é alto, também ele é um fator de envelhecimento muito alto também, porque ele vai diminuir o funcionamento do fibroblasto, onde vai formar menos colágeno e elastina. A nutrição, o ideal é a gente fazer uma nutrição saudável, né, principalmente a base de vitamina A, D e E, que são antioxidantes, mais o ômega 3, que também é muito importante, é um grande oxidante, né? E tem a glicação, que é o excesso de açúcar. O que é a glicação? A glicação é quando o açúcar, um excesso de alimentação com açúcar, o açúcar adere ao colágeno, fazendo ele ficar uma fibra mais encurtada e quebradiça. Então, ele danifica muito também a pele e causa envelhecimento. Já aí tem o tabagismo, que também diminui muito o fibroblasto a formar colágeno, danifica muito a pele também. E exposição solar, que é o pior, é o vilão de todos, é os raios ultravioletas, que realmente danifica muito a pele. Então, vamos ver agora como que os raios ultravioletas, eles atuam na pele causando envelhecimento. Bom, os raios ultravioletas, eles produzem muitos radicais livres, que é a espécie reativa de oxigênio,
que vai causar um dano no DNA e automaticamente encurtamento do telômero, né? E como que isso funciona? Existe a enzima existe a proteína quinase. O que ela faz? A proteína quinase, ela faz o equilíbrio da apoptose e do crescimento celular. Então, quando o excesso de radicais livres tá excesso na célula, ele vai alterar essa proteína quinase e vai ficar desorganizada o crescimento e a apoptose das células, que com isso vai ativar o mitogênio, que faz a mitose celular, e também o fator kappa-B, o fator kappa-B, ele ajuda a recuperar o DNA. E tem que ativa também a metaloproteinase de matriz, que faz a destruição da matriz extracelular. E as citocinas NFT, interleucina 1, interleucina 6, interleucina 18, CRP61, que são toxinas que vão danificar as células também. Quando esses raios ultravioletas são de menor intensidade, vai causar um dano, um envelhecimento na pele. Mas quando esses raios ultravioletas forem mais intensos, pode chegar a mudar a mitose ali da célula e pode causar até um câncer. Então, o raio ultravioleta, a gente tem realmente que tomar um pouco de cuidado com ele, né? Porque não é só o problema da pele. Bom, e qual é a grande mudança que está se discutindo muito agora? A grande mudança é que antes, durante anos, fazia-se o tratamento de pele com laser, com peeling e com ácidos, né? Mas, com os estudos, e vem se estudando muito em relação a isso, e descobrir, bom, e nós já sabemos, né, que a renovação celular, ela é feita na epiderme e a junção epiderme, com a epiderme e a junção epiderme, que é onde ocorre a formação de células que vão ser trocadas pelas células antigas para chegar uma célula nova. Porque a nossa pele é renovada a cada 30 dias nas pessoas mais jovens. Nas pessoas mais envelhecidas, ela é renovada de 60 a 70 dias. Por isso que as pessoas mais envelhecidas têm uma pele mais seca, mais desidratada, que a renovação celular é muito mais lenta. Então, por que ela é mais lenta? Porque exatamente a biologia celular dela, o funcionamento, o metabolismo, ele está um pouco sem grandes energias, né? Então, a renovação ela é muito mais lenta e mais demorada. Quando a gente ativa a mitocôndria, formando mais energia, as células ficam mais ativas e mais saudáveis e levando uma pele mais bonita, mais jovem. Então, com esses estudos, chegaram a essa conclusão de que a mitocôndria é a moeda bioenergética, que é onde vai ajudar na regeneração. E hoje ainda não existe muitos profissionais que atuam com essa ideia de tratar a pele através da energia mitocondrial, através da reestruturação celular para ocorrer uma regeneração mais rápida e mais uniforme, mais ativa e mais saudável das células. Bom, hoje o DNA, a mitocôndria, o NAD, citoína e PARC, hoje é considerado um eixo de mecanismo de rejuvenescimento. Por quê? O DNA, para ser regenerado, ele precisa da mitocôndria, do NAD, da citoína e do PARC. Então, vamos ver o que é isso. A mitocôndria é a nossa moeda bioenergética. É a nossa hidroelétrica das células, né? É quem produz energia celular, não só para a energia da pele, mas para todas as células do nosso organismo. Mas a gente está falando especificamente aqui da pele, né? E essa atividade mitocondrial, ela precisa de uma coenzima chamada NAD, que é muito importante, porque o NAD é que faz todo o controle metabólico da mitocôndria. E o NAD também ele estimula a sirtuína 1 e 3, que faz todo o regulamento metabólico e energético da mitocôndria, além da PARP, que é uma enzima que faz o reparo do DNA. Então, por isso, a mitocôndria, o NAD, a citoína e o PARP são considerados hoje o mecanismo de rejuvenescimento hoje da pele. Bom,
Então, vamos falar sobre a mitocôndria. O que é a mitocôndria? A mitocôndria é a nossa usina de energia celular, que é o famoso ciclo de Krebs, que vai formar o ATP, entendeu? Então, a mitocôndria é uma grande organela que vai formar a energia celular de todas as células do nosso corpo. Nós precisamos muito dessa mitocôndria. A mitocôndria é como se fosse a hidroelétrica, né, do nosso organismo. E para a mitocôndria ter uma função ativa, ela precisa do NAD, que é nicotinamida, adenina, dinucleotídeo, que faz o controle metabólico de toda a célula. Então, se a mitocôndria ela é responsável por toda a energia celular, ela tem o controle da vida e da morte. Porque se ela não mandar energia para a célula não vai continuar sobrevivendo, ela vai morrer, tá? Então, por isso que ela é chamada de controle de vida e de morte. E ela faz a regulação do envelhecimento. Quanto mais energia ela formar, menos vai ser o envelhecimento, mais vai retardar mais o envelhecimento. E sem energia, a célula perde a capacidade de regenerar. Por isso que a mitocôndria é muito importante. Bom, o que é o NAD, então? O NAD é o cofator bioenergético responsável pelo rejuvenescimento. O que é o NAD? É uma coenzima essencial ao metabolismo celular, ela é essencial na produção de ATP, ela ativa a sirtuína 1 e 3, que faz toda a regulação energética metabólica da mitocôndria, que eu já falei anteriormente, e o NAD, de acordo que a gente vai envelhecendo, vai reduzindo o NAD. E quando chega aos 40 anos, pode reduzir até 50%. É altíssimo, né, essa redução. E o NAD, que é totalmente responsável por toda a energia celular, né? Então, ele é muito importante. Que sem o NAD, você não vai ter uma regeneração, vai ter perda de regeneração. Bom, quando começar rejuvenescimento? Bom, rejuvenescer é sempre muito bem-vindo, né, em qualquer idade, né? Mas, a partir dos 40 anos, onde começa a diminuir a produção de colágeno e também já começa a perder NAD, que quando os 40 já perdeu 50%, quer dizer, já tem uma perda gradativa de NAD, então, já o quanto antes você puder fazer a regeneração da sua pele, melhor, porque você vai retardar seu envelhecimento, não é mesmo? E não é só quando aparecem as rugas estáticas que a gente vai fazer o tratamento da estética, da região rejuvenescimento da pele. Mas, se você não quer rejuvenescer a pele, pelo menos comece quando começar a aparecer as rugas estáticas. Porque quando começa a aparecer as rugas estáticas, é porque a pele já perdeu, já tem um comprometimento metabólico já funcional. Então, já está na hora da gente começar a ver que a pele já não está tendo o resultado que deveria ter como antes, né? E o futuro estético hoje não está só em tratar a ruga, não. Está se discutindo muito hoje, em muitos artigos, não tem muitos, não, mas já tem bastante artigo falando sobre o tratamento biológico, bioenergético das células, entendeu? Então, hoje, a gente tem que estar bem atento a isso, porque é o futuro da estética. Pelo menos no momento está se comentando muito sobre isso, tá? Em muitos congressos já estão se falando muito sobre isso, que é a reprogramação metabólica das células, né? Que é tratar a pele de dentro para fora. Bom, e o que é o protocolo NMOR? Esse protocolo não é só para trabalhar a estética, só para trabalhar a aparência da pele. Ele é feito para fazer uma reprogramação do ambiente celular, da biologia celular, né? A gente vai melhorar a matriz celular, vai estimular a produção de colágeno, vai estimular a mitocôndria, a formação de NAD para produzir energia para células. É um protocolo sem dor, sem agulha, sem intercorrência, é um protocolo bem tranquilo, bem confortável para usar. E são 5 passos super simples também de fazer. Vou mostrar para vocês agora a etapa do protocolo, como funciona. Antes eu vou mostrar para vocês o resultado de algumas pacientes na minha clínica. Essa daqui é uma paciente que ela tem umas rugas bem profundas, bem marcada, tá? E aqui depois
da aplicação do meu protocolo. Depois eu vou passar para vocês como que é feito. Aqui, nesse caso, a gente fez 4 sessões de 15 em 15 dias do protocolo no consultório, depois 3 sessões mensais. E a manutenção em casa com o home care. Depois eu vou apresentar para vocês também. Aqui é outra paciente também que tem umas rugas estáticas bem profundas, bem marcadas. Essas rugas aqui dificilmente a gente consegue remover, tá? Porque elas são muito profundas, a pele já está bem danificada, mas a gente consegue amenizar bastante. Olha como essa pele, como essas rugas amenizaram bastante. Olha como ela praticamente desapareceram. Isso aqui foi uma paciente que tive uma resposta muito boa. Vamos ver a próxima. Essa daqui já é mais jovem, umas rugas estáticas, nem tão estáticas, mas praticamente começando. Aqui tem umas rugas, onde a gente fez o protocolo também, e olha como amenizou bastante, muito. Não tem Photoshop, não tem nada. Isso aqui são fotos reais mesmo, são pacientes do meu consultório. E essa aqui é uma paciente que ela tinha esse melasma grande, tá? E a gente percebeu que o melasma diminuiu bastante. O meu protocolo não é direcionado para melasma. Tem alguns produtos, tem alguns ativos, que é para uniformizar a cor da pele e evitar a formação de novos melasmas. Mas eu tive esse caso da minha paciente, que diminuiu bastante o melasma, e tem uma clínica também que está fazendo o meu produto já. E ela também me mandou uma foto esses dias de uma paciente dela que diminuiu muito o melasma, mais do que até essa minha paciente. E eu fiquei assim meio intrigada, como que meu protocolo é direcionado para o rejuvenescimento e deu um resultado tão fantástico assim no melasma. Aí eu fui estudar, fui procurar artigos, fui ver, e achei alguns artigos falando que quando você faz o tratamento da biologia celular, você diminui os radicais livres, diminui o estresse oxidativo, com isso diminui o aquecimento celular e aí diminui o melasma. Por quê? O melanócito ele é estimulado pelo calor. Como a gente faz o tratamento nas células de reestruturação celular, você está diminuindo os radicais livres, está tirando o estresse oxidativo, você automaticamente está diminuindo o melasma também. Isso para mim foi uma novidade, eu não esperava, fiquei até super satisfeita. Fiquei curiosa e fui procurar e achei alguns artigos falando sobre isso aí. Fantástico. E aqui vamos passo a passo do meu protocolo, como que funciona. É um protocolo muito simples de ser usado. Não tem intercorrência nenhuma, é super tranquilo, os pacientes acham extremamente confortável, quando termina o tratamento, eles falam, poxa, que pena que acabou, foi muito gostoso. Daí é até relaxante, é o que eu falei com vocês no começo. Quando você toca na pele, você sente a pele, o tato, você sente temperatura, você sente calor, você sente prazer também. Por isso que quando a gente toca na pele, nós profissionais da área de estética, nós temos uma responsabilidade muito grande, porque quando nós tocamos na pele, nós tocamos em histórias, em emoções. Então, nós estamos trabalhando ciência biológica, mas estamos também trazendo um brilho no olhar dessas pessoas, né? Que é muito gostoso. E é isso que as pacientes relatam depois que termina o procedimento no consultório. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma limpeza de pele, tá? A gente vai promover uma higienização, uma remoção das células mortas, vai fazer, antisséptico, esse sabonete é calmante também. Então, a gente vai fazer uma limpeza profunda com sabonete esfoliante e uma espuma, tá? Vai massagear bem no rosto para limpar bem todas as impurezas, maquiagem, alguma coisa assim. Depois você remove com soro e uma gaze. Remove toda a espuma, todo o sabonete, e se tiver maquiagem, tem que remover toda a maquiagem, não pode deixar esse resto de maquiagem, não vai haver penetração, né, dentro da pele, então não é aconselhável, tá? Depois disso, não dói nada, é super tranquilo. Depois disso, a gente faz um peeling de melancia, que é um peeling que você pode usar o laser, tá? Para ativar ele. Não vai descamar, não vai doer, é super tranquilo. É só mesmo um peeling bem suave para poder abrir um pouco mais os poros, para facilitar a penetração do produto mais importante, que é o produto, os ativos que vão estimular o NAD,
que é a coenzima que vai ajudar a mitocôndria a formar o ATP, né? Então, é super tranquilo, não dói, não arde, nada, não descama, nada, é muito tranquilo. É só passar o peeling de melancia, você passa no movimento de baixo para cima, com suavidade, para o paciente sentir aquele conforto, aquela carícia, aquele carinho, entendeu? É muito confortável. Ele é um efeito anti-inflamatório, antioxidante, queratolítico e é para desobstruir os poros, para ajudar a remover rugas finas, além de dar um aspecto de toque de seda e confortável, além de abrir os poros um pouquinho para ajudar a penetração dos ativos, que é o próximo produto, para poder estimular a mitocôndria. Depois que você aplicou o produto, você vai usar o LED azul, você vai aplicar em todo o rosto, aplica aqui, aqui assim, aqui, aqui, eu vou aplicando por seção, tá? Aqui também, vou aplicando em todo o rosto o LED azul. Depois a gente aplica o laser vermelho, também em todo o rosto, tá? O laser azul é para fazer uma hidratação da pele, o LED azul, o laser vermelho para estimular o fibroblasto, ativar os vasos sanguíneos para ocorrer maior penetração dos produtos também. Depois, o terceiro passo, que esse é o mais importante de todo o protocolo, que são os ativos que vão estimular a mitocôndria para aumentar a energia celular, que são ativos que vai aumentar a quantidade de NAD para poder aumentar a energia mitocondrial, tá? Você passa o procolágeno de baixo para cima na pele, fazendo uma massagem suave. Depois você faz um microagulhamento bem superficial, não é para ocorrer sangramento, é um microagulhamento só para deixar a pele rosada, para abrir um pouco mais os poros e estimular também o fibroblasto, para ocorrer maior penetração dos ativos. Quanto melhor a penetração, melhor o resultado, né? Depois disso, nós vamos usar um blend de vitaminas, que é um antioxidante, que vai já ajudar a proteger a produção de radicais livres, que levam ao envelhecimento, como eu expliquei anteriormente. Os radicais livres são vilão mesmo, são fatores de envelhecimento muito fortes, né? E com isso, esse antioxidante também deixa a pele luminosa e sedosa, e em seguida a gente vai aplicar o LED âmbar e infravermelho, na mesma sequência, aplica na sequência, aqui, vai aplicando em todo o rosto, tá? Para poder estimular todo o rosto, tá? A gente vai aplicar o LED âmbar que vai estimular o fibroblasto, o, o LED âmbar e o laser infravermelho, que é para haver maior penetração do produto e estimular também a, a derme. Depois, o quinto passo é a aplicação do filtro solar. É um filtro solar também, você faz uma massagem suave de baixo para cima, tá? E depois, e esse filtro solar, ele faz proteção de raio UV e luz azul. Então, após o procedimento, após o término do procedimento, o último passo do procedimento é o filtro solar para proteção. E aí depois vai ser feito a manutenção em casa, que é o home care. Então, a gente vai usar o sabonete, vamos passar aqui na sequência. Aí vai vir o sabonete facial, a gente vai lavar o rosto, que vai fazer uma hidratação, dar uma luminosidade, sedosidade, remover as impurezas, tá? Depois que você lavou com o sabonete, a gente vai usar o hidratante diurno, que vai estimular a eliminação de células mortas, estimular a formação de colágeno, faz uma hidratação profunda, reduz radicais livres e tem um efeito Botox-like. Esse efeito Botox-like não é igual o Botox de agulha. É parecido é um Botox onde você faz dá uma bela levantada na pele, mas você trabalha só a parte epidérmica, só a parte superficial da pele, dando uma levantadinha melhor, tá? Não é efeito Botox de agulha. Vamos lá? Depois que você lavou o rosto bem, passou o hidratante diurno, você vai usar o filtro solar, que vai fazer, além de ser filtro solar, ele é hidratante, ele é protetor da luz azul e protetor dos raios ultravioleta, né?
Aí depois, à noite, quando você chega em casa, você vai lavar o rosto com sabonete de novo, vai usar o hidratante noturno, que ele tem ação clareadora, evita a formação de manchas, hidratação profunda, tem um efeito calmante, é antioxidante e anti-inflamatório. Esse efeito evita a forma de manchas e ação clareadora. Os produtos que tem aí não é suficiente para poder melhorar o melasma, como aquele caso que eu mostrei para vocês anteriormente. Mas, como eu falei com vocês, eu fui procurar, fui estudar e descobri uns artigos que falam que quando você faz o tratamento da biologia celular, do funcionamento metabólico, você consegue diminuir bastante o melasma. Então, foi por isso que aquele caso deu um resultado e outros também têm dado resultado. E aí, fico meu muito obrigado pela paciência de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma dúvida, pode perguntar, tá? Eu vou falar aqui para vocês, ninguém me perguntou, mas eu vou falar que eu acho que todo mundo quer saber, né? Como que eu faço no meu consultório para atender o paciente? Bom, como que eu faço? A princípio, o ideal seria fazer a aplicação do produto todo mês. Por quê? A renovação celular da pele, ela é de 30 em 30 dias. Só que nem todo mundo tem tempo, tem recurso financeiro para ir todo mês ao consultório fazer esse protocolo, fazer esse atendimento. Então, eu criei um protocolo para a pessoa fazer de 6 em 6 meses. Como que é feito isso? Bom, faz no consultório 4 aplicações de 15 em 15 dias, tá? Para você dar uma boa energizada, uma boa nutrição na pele. Depois dos 15 em 15 dias, depois 4 sessões de 15 dias, você faz 3 sessões mensais. Então, dão 7 sessões. Você faz 7 aplicações no consultório e a paciente continua e começa a usar o home care também, que é a manutenção. Então, ela faz 4 sessões de 15 dias, depois ela faz mais 3 sessões mensais. Mas desde o primeiro dia que ela começa o tratamento, ela já começa fazendo o home care também, tá? Para continuar a manutenção. Esse home care, ele dura uma média de 6 meses, tá? Então, é mais ou menos o tempo que que o paciente vai ficar fora do consultório para retornar e fazer novamente outro protocolo de atendimento, né? Então, ela faz 4 sessões de 15 em 15 dias, mais 3 sessões mensais. Aí ela fica 6 meses sem voltar. Daí, 6 meses, você convida ela novamente para poder fazer mais outro procedimento desse aqui, tá? Tem paciente que faz essas 4 sessões de 15 em 15 dias e fala: minha pele melhorou muito e eu quero melhorar mais ainda. Eu quero fazer mais 4 sessões de 15 dias. Depois eu faço as 3 mensais. Também pode, não tem problema nenhum. Você pode usar o protocolo todo mês, se você quiser, não tem problema nenhum. Quanto mais você usar, mais você vai regenerar a sua pele, porque quanto mais ativos você der para o NAD, que é para a mitocôndria, vai formar mais energia e sua pele vai ficar mais jovem, mais ativa, tá? Então, você pode usar todos os dias. Eu, por exemplo, uso em mim de 20 em 20 dias. Eu não uso Botox, não uso preenchimento, não uso nada disso. Eu só uso o meu protocolo, que é para dar uma estrutura na minha pele. Eu não vou deixar ela envelhecer mais do que já envelheceu, né? Então, eu procuro usar o meu protocolo a cada 20 em 20 dias, tá bom? Então, eu uso no meu consultório assim, e você pode usar. É um protocolo fácil de usar, não tem intercorrência, não tem efeito colateral, nada, é muito tranquilo. Você pode usar sem susto. Não precisa fazer exame nenhum antes de usar o protocolo, entendeu? Qualquer tipo de pele pode ser usada, pele fototipo 1, 2, 3, 4, não tem problema nenhum. Você pode usar em qualquer fototipo. Não tem efeito colateral nenhum. Já usei na minha clínica, em todos os fototipos. Não tive efeito colateral nenhum, tá? Nem intercorrência nenhuma. Então, vocês podem usar tranquilo. Eu criei esse protocolo estudando muito, com muito estudo, exatamente porque eu não queria ter intercorrência, não queria ter é, efeito colateral nenhum, nada. Eu queria fazer os procedimentos na minha clínica e ir para casa dormir tranquilo, sossegado.
Então, é muito tranquilo o procedimento. Não precisa de exame nenhum, nada antes, pode usar em qualquer fototipo e pode usar quantas vezes você quiser. Se você quiser usar de 15 em 15 dias, pode. Se quiser usar mensal, pode, entendeu? Fica a critério do paciente, tá? Só que uma pele mais envelhecida, uma pele, por exemplo, uma pessoa fumante, uma pessoa que mora numa cidade onde tem uma poluição, pessoa que toma muito sol, ela vai precisar de mais sessões, né? Que não é uma pele normal, ela vai precisar de mais sessões para fazer, para ter um resultado melhor, tá? Mas pode ser usado tranquilamente, sem problema nenhum. Eu já uso há 4 anos no meu consultório, nunca tive uma intercorrência, nunca tive problema nenhum, tá? É muito tranquilo de usar mesmo. E é um protocolo fácil de vender, porque não tem agulha e não tem dor. Que a primeira coisa que as mulheres perguntam quando eu vou oferecer, elas perguntam, tem agulha? Quando eu falo, se falar que tem agulha, elas não querem. Então, quando fala assim, não tem agulha, não tem dor. Ah, então eu quero. Então, elas aceitam com bastante facilidade, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só perguntar, tá bom? Aqui estão os meus contatos. Os produtos você compra diretamente com a minha equipe, tá? Então, é só ligar, entrar em contato aqui com nesses contatos aqui que a gente providencia para vocês. Vocês, comprando o produto, vocês recebem um manual, tá? E se vocês quiserem, eu envio um vídeo passo a passo de como é usado, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu envio um vídeo de passo a passo de como é usado. É bem tranquilo, pode ficar sossegado. E dependendo da localização, eu posso ir também na clínica de vocês e fazer a apresentação do produto pessoalmente, tá bom? Alguma dúvida? Tudo bem? Deu para entender bem? Tá?